quem é vivo sempre aparece. E eu acho que a gente tá perto de perder nossos empregos, hein, Jordan? O que que tu acha? Então, cara, a gente tá. Será que a gente tá voltando porque a gente queria voltar ou é um desespero com medo das IAs roubar o nosso emprego e a gente tá buscando uma nova fonte de renda? O que tu acha? Será? Não sei. Os nossos 5 fãs. A minha dúvida é se nessa nossa volta os nossos 5 fãs vão estar fiéis lá assistindo toda semana na sua salinha a gente na TV. Pra mim é o tanto tópico que é, o nível que a tecnologia tá chegando e ela tá chegando, é no mesmo nível alguém nos assistir na TV da sala. Tu não tem essa Exato. percepção? Eu concordo. É estranho, é estranho. E eu É. lembro que dos outros episódios que a gente teve, eu recebi foto, tipo, de duas pessoas assim, diferentes, assim, de postar, tipo, a foto do nosso vídeo rolando de outros episódios na sala. E aí, cara, é muito estranho, causa um certo desconforto, né? É esquisito. Tem louco pra tudo, né? É amizade, É cara, é isso que amizade. A fica. galera É, ó. assiste nem que seja por Quem nos pena, né? Pode assiste ir na lá. TV da sala, ó, Nossos coração. 5 fãs, pros outros inscritos, é tudo boot, ô, brincando. Indiano. Compramos chinês. Gypsy tá aí, né, cara? É. Ó, E puxando já, né? Puxando um pouco do porquê que a gente tá aqui hoje e do assunto que a gente vai falar, né? A ideia hoje é a gente discutir, debater um pouco se a IA de fato ela vai substituir o nosso emprego, né? Se vale a pena de repente ser dev hoje em dia ou entrar na carreira de dev, tendo em vista aí que tá, acho que na minha percepção, desde o ano passado, né? Deu esse boom de IA e ferramentas, IA generativa principalmente. Então acho que hoje a gente vai botar a IA na mesa, né? Para não dizer outra coisa na mesa aí e tentar entender se faz sentido, se é surto coletivo, se é hype ou o que, né? não, E e aí, Jordan? pegando o gancho aí, né, cara? A gente voltou ao nosso comeback aí depois de, sei lá, 7 meses, 6 meses, né? Que a vida de nós dois, ela mudou muito nesses últimos meses, aí, tipo, o nosso projeto teve que ficar um pouco parado. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar sobre isso, eu peguei esse gancho pra falar do comeback da vida ter mudado, que nesse nosso episódio de retorno falando de IA, tem um cara que tá entre nós aqui, o cara hoje é head de IA. Tu Olha vê? como as coisas mudam. O que você tem a dizer Head pra nós de, sobre isso? head de IA generativa. Tu viu? Especificamente essa, a É, famosa, a do né? hype. É. Então acho que só também falando um pouquinho, né, sobre o voltar, acho que é algo que eu tô muito feliz, o Jordan também tá muito feliz, era algo que a gente, apesar de não ter mais gravado nesse meio tempo, né, a gente sempre falava dessa nossa vontade de, cara, vamos retomar esse projeto, é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente se diverte fazendo, eu acho, principalmente, né? E uma das grandes mudanças aí que a gente falou das vidas na minha foi justamente mudanças de emprego, novos desafios, e tô bem feliz, assim, de estar Não nessa foi nova só de emprego, né? posição, Os né? dois mudou a vida como um todo. Foi É, emprego, foi moradia, os dois, né? De loucura, de uma vida mudou, life change total. Esse cenário que não existia, cara, mudou tudo. Mas mudou pra é. melhor. Mudou tudo pra melhor. Exatamente. E puxando o gancho, né, dessa nova posição que eu acabei assumindo nesse meio tempo, e já falando um pouco também, eu acho, sobre IA substituir emprego, era uma coisa que, na posição que eu estava atuando antes de entrar na Blumetrics, né, então hoje eu sou head de IA generativa dentro da Blumetrics, eu estava começando a ficar um pouco nervoso, ansioso de ser um dev full stack, porque eu estava começando a ver esse novo cenário se criando, né, de uso de IA. Eu lembro que na época estava começando esse questionamento, né, daqui no futuro próximo não precisaremos mais de desenvolvedores, a IA vai criar tudo. Então eu estava começando a ter aquele medo de ficar obsoleto. E eu acho que é uma coisa meio cíclica, né, no mercado de TI, a gente tem que estar sempre se reinventando e daqui a pouco uma carreira que a gente construiu começa a ficar obsoleta, a gente precisa se reinventar. E eu estava sentindo muito essa necessidade de se reinventar. Queria ter uma nova perspectiva assim de carreira que não só um dev que trabalha com front ou com back ou que está fazendo essas coisas mais tradicionais, né? Então, casando assim um pouco com o assunto que a gente vai falar hoje, eu já estava um pouco ansioso de
de estar só nesse papel, né? E quando eu consegui pivotar, assim, um pouco a minha carreira mais para dar enfoque em IA generativa, foi, foi assim, ó, casou a fome com a vontade de comer, basicamente, né, Jonathan? Já teve essa sensação do medo, assim, ou da ansiedade de parecer que tudo que tu construiu tá para jogo? Cara, sim, inclusive vindo muito. Eu nunca sei se ao encontro ou de encontro, eu sempre uso errado esse termo, então. Vamos perguntar pro DeepSeek. Indo de alguma maneira ao encontro, ao ou in, não sei, do que tu disse, pegando sequência nisso. Essa vida de dev como um todo, a gente, tipo, nós dois a gente tem um início de carreira bem próximo, então, tipo, a gente viu, digamos, as mesmas coisas acontecerem juntos ao mesmo tempo, assim. Então, a gente tem aí eu tenho 9 anos de experiência, tu tem 10, então, tipo, assim, eu digo, os life changes e as coisas acontecendo, a gente viu, né, as mudanças acontecerem. E sempre foi esse sentimento cíclico de que a gente tá sempre atrasado, né? Eu lembro da gente conversando lá, mano, 2015, 2016, a gente falando assim, nossa, eu lembro de tu um dia especificamente tu falar a seguinte frase pra mim, tu, cara, eu vou tirar férias e eu montei pra mim um plano de estudo no Alura que eu tenho um monte de coisa pra estudar, tá ligado? Isso lá em Uhum. 2015, que a gente, tipo, tava vindo Node com tudo, TypeScript e tal. Na época, tipo, não era nem Angular, era AngularJS, e aí, tipo, nascendo ali os primeiros passos de tudo isso do mobile e tudo mais. Nessa época, o trend era tu fazer mobile first num site com Bootstrap, 2015, né? E olha como tudo isso já mudou, né? A gente viu ali, morreu o jQuery pegando esse início. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, cara, parece que esse sentimento de que tu vai estar atrasado, que a gente tá, tipo, devendo no mercado de TI, que a gente vai ficar para trás, que a gente vai ficar ultrapassado, parece que isso é o tempo inteiro. Só que parece que com esse lance de IA, as coisas mudaram muito, porque antes a gente se sentia atrasado de não acompanhar o mercado, e agora o que a galera, eu vou dizer já a minha opinião, eu não acho que vai roubar os nossos empregos, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que sim e não. Já entro mais nesse assunto quando a gente falar sobre isso mais profundamente. Mas deep, sick, desculpa. Uh, eu acho que eu acho que agora a gente tem um inimigo a mais que a IA, sabe? Porque não é só tu tipo estar defasado e ficar atrás das coisas que estão acontecendo, e sim que agora tem mais uma máquina aí que realmente é capaz de fazer tarefas. Então, tipo, e aí hoje tem um hype gigantesco em cima disso, e não um hype em cima da IA, e sim nessas consequências dela. Então eu vejo muitas discussões, sempre que eu abro Twitter, LinkedIn e tudo mais, a galera fala muito, nossa, tipo, vai roubar nosso emprego, meu Deus, tipo, será que demissão é por causa disso? Tem times sendo demitidos, sendo desmontados por causa disso? Eu vejo muito zoom nisso. Mas eu, honestamente, ainda não vi efeitos tão práticos sobre isso. Eu tenho as minhas opiniões, mas eu, sinceramente, ainda não vi coisas acontecerem por causa disso. Eu não sei se tu Uhum. tem uma opinião diferente de mim, até porque eu hoje, né, pegando o gancho, eu sou tech lead hoje, então quando a gente grava, pode ver como muita coisa mudou. Há 7 meses atrás, quando a gente gravou a última vez, o Diógenes era dev full stack puxado para front, eu era o dev full stack puxado para back. Agora eu me tornei tech lead e ele virou head de Gen AI. Esse é o nome bonito do que tu faz, né? Uhum. Tem que botar isso em inglês, né? Pra ficar. É que nem, tipo, eu não sou Tem. dev, eu sou Senior Software Engineer. Esse tem que dar, tem que se vender, né? Mas, pô, brincadeiras à parte, qual a tua opinião? Tu sente já que isso tá mudando, que tá afetando de fato? Assim, tipo, tu já sentiu em algum projeto, meu Deus, cara, aqui antes, olhando pra trás, aqui seria, contratariam 5 devs pra fazer isso, agora vai ser só 2, porque tem IA para fazer isso. Tu já sentiu algo assim? Cara, sim, sim. Eu concordo contigo, assim, eu acho que não é uma opinião em cima do muro, mas é sim e talvez também não, na questão de roubar o emprego, né? E por que que eu acho isso, né? Eu acho que o potencial, enfim, a ferramenta da IA generativa, ela te dá muito ganho de performance. Então, o que tu produzia X, agora tu produz 4x, 5x. Né? E quando a gente pensa em dar essa vazão, quer dizer que o quê? Que daqui a pouco o que um time de 5 devs, 8 devs, 10 devs entregava antes, com o auxílio de uma ferramenta que aumenta a tua performance, tu consegue ter a mesma entrega daqui a pouco com um time de 2 pessoas, de 3 pessoas.
Então eu vejo que num curto, médio prazo, o que vai acontecer é começar a enxugar um pouco o mercado. Então acho que talvez o mercado ele fique um pouco mais restrito no sentido de desenvolvimento, mas eu acredito que isso vai abrir um movimento também de novas áreas, seja novas áreas de estudo, seja novos cargos. Então, de um lado onde vai se enxugar, o outro lado vai se abrir novas portas e novas possibilidades. Eu não sei se a proporção ela é igual. Eu não sei se a gente não vai enxugar mais do que abrir mais portas. A minha opinião pessoal é que não. Eu acho que vai se abrir menos portas do que vai se enxugar times. Então, dependendo da ótica que a gente olhar, talvez sim. Não a IA de fato vai roubar o emprego. Mas eu acho que o Consequência dev que dela vai gerar usar, isso aí. exato, vai com certeza performar mais do que um dev que não usar. E isso é, eu te garanto, um dev hoje que faz o uso de uma ferramenta, e aí hoje já tem várias no mercado, né? Eu, por exemplo, gosto muito do Cursor. Eu acho que hoje ele é disparado a melhor ferramenta de trabalhar com IA para código, né? Apesar de ser só uma abstração do VS Code, né? Ele roda todo por baixo o VS Code, ele performa muito bem. Quando tu tá usando o chat, tu interage, ele é muito integrado com o teu código. Então eu me sinto assim pessoalmente, hoje eu não codo tanto também, né? Quando a gente vai e infelizmente ou felizmente, quando a gente vai subindo de cargo, a gente vai deixando um pouco a parte operacional, né? E acho que isso deve provavelmente se estender para as outras áreas, né? Quando a gente vai indo para um cargo mais gerencial, o operacional sai um pouco das nossas mãos, né? Mas quando eu trabalho com código, eu uso uma ferramenta, nossa, a minha produtividade ela aumenta demais. Então eu acredito muito nesse movimento de enxugar, assim. E aí tentando abrir um pouco mais, né? A gente até tinha comentado antes de começar a gravar que ia ser muito difícil da gente fugir de abrir para outras profissões. Eu acho que isso vai se estender para outras profissões. Então hoje, por exemplo, ali na Blumetrics, a gente trabalha num modelo muito forte de parceria com a AWS. Então a gente faz muito projeto de prova de conceito para diversos setores, com diversos propósitos, objetivos, enfim. E eu noto que a IA generativa ela bate muito nesse ponto operacional. Quando a gente fala de automatização, de criar um pipeline com IA generativa, ele normalmente vai caminhar para tentar replicar ou parte do trabalho operacional de alguma coisa. Por exemplo, se a gente constrói um assistente virtual de IA generativa, é porque a gente não necessariamente quer demitir o suporte técnico de uma empresa, por exemplo. Mas E tu daqui a pouco a gente quer quer. manejar melhor aquele capacity para ter melhor, tipo, melhor capacidade de resposta, melhor assertividade e de fato botar pensando assim, totalmente esse teu Uhum, exemplo, botar um cara de fato ali quando for realmente necessário. Que eu acho que exato. se a gente for pegar até, cara, tipo assim, a gente falando sobre isso abre margem para muita coisa, né? Mas eu concordo contigo, tipo, eu vejo hoje a IA como um aliado, não como um substituto, então por isso que eu acho que não vai roubar o nosso emprego. Eu acho que hoje tu como um dev, tu tem que usar isso a teu favor, então por isso que eu acho que não vai roubar o nosso emprego. Eu acho que ela vai fechar algumas portas. O que eu acho que vai acontecer? Atividades antes que seriam feitas por um estagiário, por um júnior, hoje um dev pleno, um dev sênior, usando a IA a favor dele, pode fazer aquilo muito mais rápido. Então, né, é isso que eu quero dizer. Então, tipo, eu sinto que pode ser que esse lance da IA, ao mesmo tempo que hoje tu usar ela, pensando em alguém que tá entrando na área, né? Eu lembro que lá no início do episódio tu falou sobre será que vale a pena ainda aprender a programar e tudo mais. Eu acho que a IA hoje, ela te ajuda demais, pensando assim, pensando no Jordan, uns 10 anos atrás, que eu não sabia programar, acho que ela me ajudaria muita coisa para resolver problemas, para entender o defeito, porque às vezes a gente não sabia nem perguntar, né? Uma das coisas que tu aprende como dev é como pesquisar, como perguntar, né? Essa é uma coisa que a gente aprende, é uma skill que a gente desenvolve. E eu acho que o GL é uma aliada tua para tu aprender a estudar. Eu uso isso muito para mim estudar o tempo inteiro, para sempre que eu quero aprender alguma coisa, eu uso ela total a meu favor. Mas ao mesmo tempo acho que ela fecha portas para quem tá entrando na área nesse sentido, tipo assim, uma tarefa que antes contrataria um estagiário, um júnior para fazer, talvez isso não aconteça mais. Pode ser. Uhum. Então, mas aí também voltando lá pro que tu disse do voltando, eu faço vários links na minha cabeça. Tipo, ela é multithread pra caramba. Acontece, desculpa. E também, pô, tá de noite, a gente
É o único horário que a gente tem, porque nós dois trabalhamos, temos uma vida, então a gente sempre vai gravar isso aqui de madrugada. Se o dia a gente gravar de dia, sabe, sei lá, Deus como, vai ser irado. Vai ser Possivelmente, feriado, ou final certeza. de semana, Mas falando, tipo, aquele exemplo que tu deu ali, pensando em suporte, em chat, alguma coisa assim, em saque, né? Pensando assim, né, de resposta, que foi o exemplo que tu deu. Era disso o exemplo que tu deu, não tô viajando, né? Isso, suporte. É. Aí, tipo, cara, se tu parar pra pensar, é bem o problema que a galera com o chatbot queria resolver anos atrás. Então, IA é uma coisa que tá muito viva entre a gente já faz alguns Uhum. anos. A base toda da IA teórica é dos anos 60, 70, se não me engano. Só que o life change do rolê foi essas LLMs que surgiu, acho que em 2022, foi o GPT, né? Que daí começou todo esse tipo, essa Eu acho que divisão, foi um né? pouquinho antes a primeira versão, não lembro de Não, mas eu cabeça. digo que quando virou, tipo assim, Ah, o tá, teve Boom? os betas ali, mas É. o boom foi 22, que tipo, meio que todo Uhum. mundo conseguia acessar e tal. Foi tipo quando começou a aparecer no G1. É isso que eu quero Uhum. dizer, Uhum. foi 2022, Popularizou. né? Tipo, sei lá, o meu pai ficou sabendo que era o GPT foi em 2022, tá? É isso que eu quero dizer. Então, cara, então se tu parar pra pensar, a resposta é que, tipo, a gente, na real, a gente vai ficar pensando aqui, a gente vai ficar, né, tendo várias ideias, mas ao mesmo tempo, se tu pegar e aí lendo artigos de outras pessoas que eu já vi, ao longo de todos esses 20, 30 anos do mundo do desenvolvimento de software, parece que sempre tem uma bala de prata, só que parece que realmente essa agora é muito, muito diferente. Mas será que não é mais uma bala de prata? Será que a partir dela vão surgir coisas novas, que é o que tu falou? Então, cara, eu acho que no fundo, desenvolvimento do jeito que a gente existe hoje vai mudar, com toda e absoluta certeza. Porque hoje ele é um aliado nosso, e como a gente viu, se tu pegar o que era o GPT em 2022 e 22, e o que a gente tem com o IA hoje, com o DeepSeek, com o Cursor e várias outras infinitas, próprios modelos novos de GPT, olha, tipo, o avanço que teve nesses últimos 2 anos. Eu não sei se nos próximos 2 anos vai ter tanto avanço assim, porque a gente tem limitações técnicas e também, né, não tem como ficar avançando tanto assim. E eu acho que a gente está na crista da onda, pensando assim. Mas eu acho que o desenvolvimento do jeito que a gente conhece vai mudar, mas eu acho que vai aparecer coisas novas. Então a gente vai continuar aqui e vai arrumar, tipo, cara, pensa anos atrás. Olha a quantidade de tecnologia que morreu. E as coisas mudaram. E foi surgindo vaga, profissão nova. Tipo assim, hoje tem vaga de engenheiro de prompt. 5 anos atrás, 10 anos atrás, cara, o que era DevOps? Você tinha um webmaster que fazia tudo. Um exemplo, né? Uhum. E, O e SysOps. DevOps, e DevOps, quando começou, era um papel, não era nenhum cargo. Era um negócio cultural da empresa para tu atuar com uma cultura de DevOps, as coisas acontecerem. Agora virou cargos, por exemplo. Eu não estou dizendo que eu Uhum. concordo nem que eu discordo, não é isso. Não é que eu estou ficando em cima do muro, apenas fatos, são coisas que aconteceram. Então eu acho que, cara, a resposta é que as coisas vão mudar. Eu acho que vai continuar tendo demanda pra caramba aí, só que a gente tem que usar isso a nosso favor, porque hoje não vai mais ter espaço para aquele cara que gosta de dar migué e que não gosta de se atualizar e tal. Então, minha É. resposta é essa, tipo, não é ficar em cima do muro, a gente não tem como saber. Mas eu Sabe, acho tipo que não vai mudar. assim, Historicamente, né, como, pegando as coisas, eu acho que não tem o que mudar. claro, como assim, agora tendo papéis mais estratégicos, assim, acho que a gente começa a olhar para outros, dar importância para outras coisas, né? Mas é uma coisa que eu sempre tive comigo e sempre tentei trabalhar, porque eu achei. Quando eu comecei a mergulhar, no mercado de TI, enfim, estudar, aprender, entrei na faculdade, entrei no mercado de trabalho, eu comecei a entender que uma das principais skills de um profissional de TI, eu não vou nem falar de dev, acho que eu vou abrir um pouco mais o leque, porque eu vejo que isso se aplica, é resiliência. Eu acho que as pessoas, assim, com quem eu trabalhei, que tive experiência mais fantástica de trabalhar, foram pessoas resilientes. E eu Obrigado. tento ser resiliente, sabe? Porque, cara, é que nem tu falou, é um mercado vivo. Não morre, não é uma coisa assim, olha, isso aqui tá estável E é e hostil nunca. demais. É muito hostil. Exato. E aí eu acho que toda profissão ela tem isso. Só que a velocidade que isso acontece dentro da TI é um negócio absurdo. Absurdo. Quando eu saí do meu primeiro emprego, o emprego que a gente trabalhou junto, inclusive, foi por um mesmo movimento de agora, quando eu troquei de emprego, assim, que eu senti essa necessidade de pivotar um pouco, porque lá no meu primeiro emprego eu ainda trabalhava com essa stack que o Jordan comentou. Era o PHP clássico, jQuery,
usava ali um pouco mesclado um vanilla JavaScript para fazer algumas coisas que era meio complexa com jQuery, usava um CSS, tentava usar ali umas coisinhas mais legaisinhas de CSS de Grunt, Gulp, fazer compressão de CSS e tal. Mas eu comecei a ver o quê? Cara, eu tinha colegas na faculdade, e tem um colega meu, assim, que, cara, foi um dos caras mais geniais que eu já interagi, já conversei, que trabalhava na Globo.com. E aí eu ia pra aula e tinha aula com ele, e a gente ia trocar uma ideia. Ele, cara, olha isso aqui que eu tô usando lá na Globo.com. Aí ele abria, era um React. Aí ele abria, era um Node. E ele fazendo front-end, ele tendo essa noção de, tipo assim, eu tô fazendo uma aplicação front-end, tô fazendo uma back-end, tô usando A a gente mesma tá falando de linguagem. 2015, tá, galera? Só pra vocês entenderem. É, Quando as muito coisas tempo começaram atrás. a nascer disso aí. Porque antes, gente, era tudo uma coisa só, velho. PHP, mano, era um arquivo .php que tinha HTML, CSS, JavaScript, com jQuery, SQL, tava tudo ali. Tudo ali E o numa coisa SQL só. raiz, né? Exato. Select from na Nossa mão. senhora. Ah, nossa senhora. Mas, e aí eu E aí já comecei a me, ver, já, cara, aí executava, já metia um for each ali e ia embora. é, Porque minha avó é, sempre me ensinou, é melhor sobrar do que faltar. Então, select asterisco, for each e vai embora. bem nessas. E aí eu comecei a ver, cara, eu preciso trabalhar com isso, olha que tri, separado, e tudo é JavaScript, eu tenho React, eu tenho Node. Então acho que aí já começou essa noção de, cara, eu preciso ser resiliente. Eu não posso me apegar a uma coisa de, olha, eu vou usar isso daqui pro resto da minha vida e vou morrer fazendo isso. Porque tudo muda muito rápido. E aí já veio o React, aí eu saí da empresa que eu estava quase 4 anos já, consegui uma outra oportunidade para poder trabalhar com React, e as coisas só foram evoluindo. Depois veio o Next, né, o framework do React, depois veio Nest, framework para Node, e as coisas foram mudando, e agora já entrou IA generativa, e eu tenho certeza, não vai parar por aqui, né? A gente vai ter cada vez coisas mais disruptivas, e uma coisa que eu noto, não sei se tu concorda comigo, mas que um diferencial dessa nova onda, pode-se dizer assim, ou dessa nova fase da era, eu vejo como uma nova era digital, assim, para mim, o início de ChatGPT e a generativa, ela é um game changing, assim, ela muda, ela constrói é como se fosse a revolução industrial, assim, da TI, sabe? Pra mim, eu vejo muito quando começou o mobile, sabe? Que, tipo, tipo, o que eu quero dizer? Pensando em game change, que antes pra ti, Uhum, pra nós, a internet era tu estar em casa, no computador. Aí depois a gente começou a ter o mundo ali na palma das nossas mãos. E aí, tipo, eu uhum, vejo como esse game change de coisas. Pra mim, tipo, a última grande evolução que teve foi o mobile. Pensando em uhum. tech como um todo, assim, né? E aí agora, tipo, eu vejo isso como esse novo, tipo, essa nova quebra, assim, de contexto geral, sabe? Eu vou fazer uma aspas que talvez ela seja muito forte, tá? Mas eu acho que esse boom de agora de IA generativa, ela é pouco menos impactante que a chegada da internet. Porque eu vejo que ela tem transformado Forte, hein? muito Forte, processo. É forte, né? Mas forte, pra mim, forte. assim, pra mim é uma coisa muito disruptiva. Eu vejo muito negócio agora mudando por causa disso. E pra mim, assim, ele entrega muita otimização de processos. E processos de uma maneira ampla. Que nem voltando ali o que a gente estava falando sobre o suporte, né? Como tu disse. A ideia não é que o assistente ele vai roubar o emprego do carinha lá que está atendendo o suporte, por exemplo. Não. Ele vai entrar num nível 1 de suporte para o cara não precisar ficar respondendo uma pergunta repetitiva toda vez a mesma coisa. Mas o que que isso impacta? Eu tenho um time de 100 pessoas. Se eu boto um assistente virtual e ele tem uma resposta coesa, ele consegue sanar as dúvidas dos clientes, eu não preciso mais de 100 pessoas. Porque o que vai escalar para o humano agora é muito menor. É só a partir do N2, o N3 e por aí, entendeu? Então eu acho que vai naquela ideia do vai começar a enxugar. Porque cada vez menos eu vou precisar de pessoas no operacional. Um outro exemplo que eu tenho aqui de projetos que a gente constrói é mudar, por exemplo, o paradigma de criação para análise e avaliação, saca? Dá um exemplo prático Então, pra mim. um exemplo prático, criação de conteúdo. Tá. Então, até então,
um setor de marketing, por exemplo, ia fazer uma produção de um blog post. O cara hoje não precisa mais fazer do zero. Então, em vez dele passar 4 horas, vou supor, fazendo um blog post, hoje o que ele faz? Ele gera um blog post em 10, 15 minutos e analisa, avalia, faz as mudanças, entende se tá como ele queria e vai gastar meia hora fazendo um. Então, no que ele levaria ali 4 horas, ele começa a criar em 30. Então, onde eu tinha um time que criava X posts, agora eu consigo ter um time talvez 3, 4 vezes menor que consegue entregar a mesma quantidade, porque ele não cria mais. Ele faz um processo de análise, entende? Entendi, Ah, entendi. um outro case também que para trazer para ilustrar essa questão de mudar o fazer para o analisar é, por exemplo, análise documental. Então, em vez de tu precisar lá conferir um documento de identidade, por exemplo, e bater informações uma a uma com o que está no sistema, hoje tu já consegue tirar tudo automático, automaticamente bater no sistema e jogar para o humano só validar o que ele não conseguiu bater, ou que não Uhum. conseguiu extrair, ou que não deu o depara para o sistema. Mas Então imagina o imagina numa trampo do cara de escala analisar um bagulho de 100 um a páginas, um, como um seria. a um, saca? Então tu consegue otimizar muito e muitos processos. Então eu acho que isso assim, olhando para o mercado como uma coisa única assim, e gigante, isso vai enxugar muito emprego, muito emprego. Mas, como eu disse, né, eu defendo muito que, primeiro, Eu acho que novas os coisas se abrem, novas coisas se abrem. novas Não coisas vão sei se o abrir, que, mas novas coisas vão se abrir. novas coisas vão se abrindo, vai se criando novos empregos. Tem o problema que eu comentei antes, que é o minha opinião pessoal é que a gente não abre tantas portas quanto a ideia é de enxugar, né? Uhum. Mas com certeza é uma transformação do emprego, saca? Pode ser, mas sabe, eu tenho uma outra questão também que é assim, às vezes a realidade ela é muito diferente do que a gente acha que é. Por exemplo, hoje Git é uma coisa super básica, e processo de Uhum, deploy, pipeline, CI/CD e tudo mais. Eu tenho certeza, mano, que tem muita empresa por aí faturando grana com os projetão dos anos 90, anos 2000, que é deployado em FTP, que não usa Git, que tipo não tem pipeline, coisa assim. E aí que hoje para nós são coisas extremamente básicas. Então eu quero dizer com isso, talvez a gente vive esse trend, esse hype, a gente vê o que está acontecendo, mas tem muita coisa por aí que tipo assim, que não tá exposta na internet, que a gente nem sabe o que acontece, tá ligado? uhum. Cara, Sabe? e tu bateu num ponto que eu ia falar antes, no fim acabei também entrando em A outros gente é um só, cara. A gente pensamentos. só se. É, a gente tá, né, ó. Sempre fomos. Ah, e que eu ia comentar que foi um estudo que eu fiz, acho que lá por 20, 21, que eu tava lendo um livro, e uma coisa me chamou muito a atenção. Esses dias eu até trouxe pro time, que é uma pirâmide do conhecimento. Ela explodiu minha cabeça. Porque imagina o formato de uma pirâmide, né? Uhum, E divide ela em três pedaços. Um topo, uma região mais média ali, né? Central, e a base da pirâmide. E aí, qual era a ideia dessa pirâmide do conhecimento? É que o topo dela, essa primeira região, ela era tudo que a gente sabe que a gente sabe. Então, ela era sempre o menor pedaço, saca? A uhum, pontinha. A uhum, parte do meio era tudo que a gente sabe que a gente não sabe. uhum. E a parte de baixo era tudo que a gente não sabe que a gente não sabe. E Pode a crer. ideia é que a gente nunca inverte essa pirâmide. A gente vai sempre não saber mais do que a gente não sabe. E eu acho que isso daí é o Entende? maior game change da vida do dev. Cara, eu já vi essa pirâmide, eu tô ligado do que tu tá falando. Tá Que a ligado? gente tem um momento, principalmente que quando a gente recém vira sênior, não sei se tu passou por isso, que a gente acha que a gente sabe tudo. Tipo, nossa, estourei, sei tudo, sou o rei do universo. E aí quando tu tem o primeiro choque de realidade, que a quantidade de coisa que tu não sabe, e aí tu, tipo, cara, realmente eu tenho muita coisa que eu não sei. E aí isso aí tu começa a entender, tá ligado? Aí tu chega naquela parte Uhum, do meio ali, né? E uhum. aí quando tu para pra pensar que, tipo assim, tem realmente muita coisa. Eu sei que tem muita coisa que eu. Pegando total esse fluxo aí. Tem muita coisa que existe que eu nem sei. Eu nem tenho como saber o que eu não sei, porque eu nem sei da existência disso. Exato. Isso é muito louco, cara. E é por isso que eu amo esse universo. É muito doido, assim, tipo, explodiu minha mente quando eu descobri, porque não indifere.
pode passar 16 horas por dia estudando, tu nunca vai inverter. Porque a cada novo conhecimento que tu adquire, que tu sabe, já teve outras coisas sendo descobertas, sendo inventadas, o mundo tá funcionando e tá se criando mais coisas. E essa proporção, ela nunca se inverte, nunca, sabe? E aí, Mas com voltando o um IA a outro, gente consegue aprender mais. tu tem um ponto que pra mim é... Por isso que eu acredito muito que eu falei aquela aspas forte ali de esse boom da IA generativa, ela, pra mim, eu vejo ela como um pouco abaixo do boom na internet, porque ela transforma muita coisa. Ela transforma negócio, nesse sentido de otimização, e a gente está falando de otimizar a performance do dev, otimizar a performance de um time de marketing, de um time de suporte, de N coisas, e principalmente para mim, ele transforma a maneira como a gente aprende. Eu fico pensando se lá na época, por exemplo, da faculdade, por exemplo, eu tinha que fazer algum trabalho, alguma coisa, e fosse dessa maneira como é agora. E eu Porque posso falar pra mim que eu me formei há pouco tempo. 18 anos de faculdade. porque agora a gente consegue aprender de maneira interativa. Total. Então, quando antes a gente dependia ali de uma busca, de uma pesquisa, que tu ia aprofundando essa busca, essa pesquisa, ou de um professor, para tu tirar alguma dúvida pontual, agora não. Agora tu tem um chat que tu To- conversa, ele te explica, tu fica com dúvida, tu explica a tua dúvida, ele te dá uma réplica em cima da tua dúvida, então ele quebra muito o Não, paradigma de como a gente aprende. eu usei muito IA pra aprender cálculo, cara. Eu concordo. Eu teria Sério, usado. usei muito IA pra aprender cálculo. Tu conseguia tirar uma. Conseguia mandar uma print pra ele, tipo, do enunciado, ou às vezes, tipo, tu tinha uma lista de exercícios, tu tinha só o resultado final. Aí tu pedia pra ele, tipo assim, ó, com base nesse enunciado, com as respostas, me mostra, tipo, o desenvolvimento disso pra mim entender. Sério, tipo, Uhum, são coisas idiotas, assim. Mas como que eu consegui uma parada dessa aí sem ver um vídeo de 1 hora no YouTube? Pra tentar entender exatamente. alguma coisa. E às E vezes não nem era conseguia pontual, entender. né? E às vezes tu não sabe Exato. nem como perguntar, assim, uma dúvida muito específica. Como é que tu ia perguntar aquilo? E aí tu ia ter que catar num blog, numa página de livro. Hoje, pra mim, assim, ó, uma das ferramentas que eu mais uso pra aprendizar, aprender qualquer coisa, enfim, né? Ler livro, sumarizar livro, é o Notebook LM da Google. Não sei se tu Nunca já usei. viu, já usou. Mas Nunca usei. basicamente ele é uma ferramenta, pode subir até no Free, se não me engano, são 50 sources que eles chamam, né? Pode ser PDF, TXT, Word, qualquer tipo de conteúdo, livro. Eu uso bastante com livro. Então, tem um livro lá de algum tema que eu quero saber, eu subo ele lá. E, cara, tu consegue conversar com o livro. Então, tu quer saber um ponto específico lá do livro, tu tem uma dúvida sobre aquele tema do livro. Tu pergunta, ele te responde e ele te referencia os pedaços do livro que estão embasando ele para te responder aquela pergunta. Fora que ele vai te sugerindo perguntas baseado nos sources que tu colocou, como ele pode te montar study guide, perguntas frequentes. E para mim, assim, ó, a feature mais absurda. Ele consegue gerar um podcast em cima do teu livro. Tá de sacanagem. Eu vou usar esse Ah, nosso cara, agora. não. Assim, ó. Free. Termina aqui, a Total gente free para isso de aí. gravar, total free. E vai lá, sobe algum livro de algum tema que tu queira. E, cara, é impressionante a naturalidade do áudio do podcast que ele gera. Atualmente é só em inglês. Tem uns macetezinhos que tu consegue fazer ele gerar em português, mas não fica tão natural que nem o inglês. E é absurdo. Absurdo. E aí ele gera um episódio de 24 minutos, 25, 20 e poucos minutos, que é um host masculino, uma host feminina, e eles ficam fazendo um episódio falando sobre o conteúdo daquelas séries que tu colocou. Cara, isso é absurdo. Imagina, tu conseguir imaginar isso há, sei lá, 2, 3 anos atrás? Não, Não, tá né? maluco. A gente Tá não maluco. aprendia assim. Então, Não. por isso que eu acredito, sim, que é uma das grandes revoluções digitais de todos os tempos, Não, sabe? é o game change. Eu concordo total contigo. Mas É, aí, dado todo isso daí, nosso commit final, porque a gente já tá longo esse episódio já, né? Tá, tá. né? Deixaram as guri falar, as crianças se empolgaram, Não, né? mas é que assim, ó, a gente tava com saudade de falar, Não, primeiro, tem né? um head de J&I falando, né? É, Pô, o viu? cara Fala. tem cacife pra falar, né? Eu falei que ia botar IA na mesa. E, Graças a Deus foi aí. e, e
E também o pessoal assiste na TV da sala. Então dá tempo fazer um almocinho, Lavar a uma louça, varrer a jantinha, lavar a casa. loucinha, exato. É isso aí. Então, Ouvindo gente, essas doces vozes. né? Isso aí. Despejamos conhecimento aí hoje. Nossa, meu, vamos ter que começar a cobrar por essa consultoria, essa mentoria aqui online, aqui, desses dois cérebros geniais. Desses cabelos cebosos, assim, ó. Nossa, nem me Brilhosos. fala, nem me fala. Conhece o Hairstyles da Deep Web? Prazer. Olha aí. Mas, cara, olha só. Commit final. Não, antes do commit a gente tem que chegar a uma conclusão, né? Eu voto que nós dois chutamos do mesmo lado, né? Tipo, vai mudar alguma coisa, mas não vai. Acho que a gente precisa ser definitivo, não vamos ficar em cima do muro. Vamos ser direto, né? Vamos sustentar o nosso bagulho. Vou falar primeiro, não tem nada combinado aqui. Vai lá. Eu acho que assim, pensando, especificamente a pergunta é, vai roubar o emprego do dev? Pensando nessa pergunta, certo? Vai. Não. Não. Minha resposta é não. Tá, eu vou te dar minha resposta. Tô sendo definitivo. Eu não vou ser em cima do muro, mas tu vai entender a minha linha de raciocínio. E tá? começou assim, vai ficar em cima do muro. Não, vem comigo. Vai do dev que não for resiliente. Do dev que não se adaptar a isso. Claro. O cara que não é resiliente nem tá ouvindo esse podcast aqui pra adquirir esse conhecimento, cara. Tu tem um ponto. É isso que eu tô falando. Quem tá ouvindo não, aqui então, é a galera então, boa. como a gente tá não. falando... Se tu tá ouvindo isso aqui, tu não vai perder, meu amigo. Então um cara pra frente. É isso aí. Não, agora tu veio mesmo. Tu não é adivinho, mas agora tu... Eu não sou adivinho porque eu tô sempre aqui, cara. Viu? E então é isso aí, ó. Como pessoas resilientes nos escutam, pessoas legais, nice guys, nice girls, não vão perder o emprego pra IA. Isso aí. Confia. Fé no pai que o inimigo pai. Tá, então. Fé no pai que o inimigo pai. Vai me atrapalhar aqui. Alucinou. Tio Paulo veio forte. Olha, o nosso primeiro episódio falou do tio Paulo, tu já viu? O tio Paulo com IA? Com IA. A IA ressuscitou o tio Paulo. Fala da IA. Tio Paulo é o grande ícone desse programa. Pô, o tio Paulo tá aí, cara. Assinou empréstimo lá e deu tudo certo. Em algum multiverso isso aconteceu. Cara, git commit -m, abre aspas. E aí? IA não vai roubar o emprego. Ponto. Fecha aspas. Subiu. Isso git push. Pum. Direto na main. Todas. E aí, já sabe o próximo tema? Já, mas a gente não vai falar, porque pode mudar aqui, nós vamos se atrapalhar, né? Mas, quem tá nos assistindo na TV da sala agora, pega o celular e comenta sobre o que quer que a gente fale. Por favor. Que a gente se inscreve no canal. A gente promete que o próximo episódio não vai ser daqui a 7 meses. Segue nós no Twitter, a gente tá na descrição aí, chama nós lá. Tentar responder, porque são muitas DMs, é muitos inscritos, muita gente chamando, mas a gente não dá conta, né? Eu consigo responder. Beleza? Fechou. Eras isso? Comitado? Nós. Valeu!